Bom, eu vou colocar mais um exemplo aqui. Imagina a situação, se eu digo agora assim para vocês, ó. Foram consultadas lá as pessoas que têm o hábito de ler jornais. Jornal A, jornal B. Digamos que o jornal A responderam que leem o jornal A, eu vou dizer 56 pessoas leem o jornal A. A e B, ou seja, leem os dois jornais. 21 pessoas leem os dois jornais. Agora eu vou colocar aqui, 106 leem apenas um dos jornais. Depois eu vou dizer que 66 não leem o jornal A. Pergunta: total de pessoas, vou botar em letras maiúsculas, total de pessoas entrevistadas. Gente, de novo, é o hábito de ler esses dois jornais. Quem costuma ler o jornal A? 56 pessoas. Agora, cuidado, se a pessoa lê o jornal A, não significa que ela não possa ler o B. Quem é que leem os dois jornais? 21. Lembrando que o E tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, tá certo? Então são 21 pessoas. E 106 leem apenas um dos jornais, 66 não leem o jornal A. Qual é o total? Vamos de novo. Lá vou eu. Coloco aqui jornal A, jornal B. Por onde que eu vou começar? Nesse caso, eu vou começar por essa daqui, ó, que são as duas ao mesmo tempo. Então eu vou colocar aqui, ó, 21 leem os dois jornais, ok? Mas eu sei que o A é 56, que é tudo isso. Então vou lá no cantinho e faço, ó, 56 menos 21. Então isso aqui vai nos dar quanto? 35. Ok? Então 56 é tudo isso. Tirando 21, 6 menos 1, 5. 5 menos 2, 35. Ok? Agora eu vou nessa informação, ó. 106 leem apenas um dos jornais. 106 leem apenas um dos jornais. Então, significa que nesse contexto aqui eu tenho pessoas que leem só o jornal A e tenho pessoas que leem só o jornal B. Quem é que lê apenas o jornal A? 35. Essas aqui são as pessoas que leem só o B. Então, esse 106, gente, é o total. Então, eu vou fazer 106 menos 35. Então, isso aqui vai me dar 71. Então, 71 tem que estar aqui. Vamos de novo. 106 leem apenas um dos jornais. Então, são pessoas que leem só o A, só o B, mas eu tenho o total que é 106. Ok? Agora vamos para a última informação. 66 não leem o jornal A. Quem é que não lê o jornal A, gente? 71 leem só o B. 21 leem os dois. E 66 não leem o jornal A. Tá certo? Então, 35 leem só o A. Concordam comigo? Então, quem é, gente, que não lê o jornal A? Deixa eu só trocar aqui, que desculpa, eu errei. Aqui é o B. Tá? Então, eu tinha botado A, mas é o B, tá certo? Eu arrumei agora, porque senão não vai fechar o cálculo aqui. Agora vamos de novo, tá? 66 não leem o jornal B. Quem é que não lê o jornal B? 71 leem só o B.
21, leem os dois. 35, esses não leem o jornal B, concordam? Mas ele está dizendo que é 66, então eu vou fazer 66 menos 35. Então isso aqui vai nos dar 31, então 31 vai estar aqui fora. Portanto, agora eu já posso calcular qual é o total de pessoas que leem esses jornais ou também não leem, ou seja, qual é o total de pessoas entrevistadas. Então eu vou fazer 35 mais 21 mais 71 e mais 31. Isso aí vai dar 158 se eu somar esses três números aqui. Essa seria a resposta, tá? Então, notem que essa parte aqui a gente tem que cuidar muito a nossa língua portuguesa. Eu vou inventar mais um, porque depois eu quero falar aí sobre porcentagem. Outra parte importante, vamos lá. Foi feita uma pesquisa relacionada às matérias de matemática, P de português e I de informática. Digamos que uma turma respondeu que gostam de matemática, 70 alunos, português, 60, informática, 50. Agora eu vou botar matemática e português, eu vou dizer que foram 40 alunos. Matemática e informática, eu vou dizer que são 30 alunos. Português e informática, 20 alunos. E matemática, português e informática, eu vou dizer que foram, vamos colocar aqui, 10. De novo, qual é o total de pessoas que foram entrevistadas? Notem que agora, nesse exemplo, gente, eu coloquei aqui, ó, matemática, português e informática, matemática e português, matemática e informática, português e informática e as três. Agora, o que está em questão aqui? São 3 disciplinas. Então, agora, eu vou desenhar 3 diagramas, certo? Matemática, pegar a caneta preta aqui, vou colocar matemática, português e a informática. Então, nós ficamos matemática, ok, o português aqui e o I, o vermelho aqui de informática. Ah, Bart, como é que tu sabe que tu tem que fazer assim? Porque nesse caso, eu tenho uma informação que existem pessoas que gostam das 3 disciplinas. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10. Eu tenho pessoas que gostam das 3 disciplinas, 10. Agora eu vou de 2 em 2. Português e informática. Olha só, gente. Português e informática é essa intersecção. São 20. Ah, mas já tem 10 aqui dentro. Então eu completo com 10. 10 mais 10 vai dar os 20. Eu não posso botar 20 aqui, senão vai dar errado aqui. 20 são as duas. Então, tudo isso daqui tem que dar 20. Já tinha 10 aqui, ficou 10 aqui. Matemática e informática, 30. Cadê a matemática e informática? Aqui, ó. Tem que dar 30. Então, aqui eu escrevo 20. Depois, matemática e português, 40. 40 tem que ser isso aqui. Matemática e português, então eu boto 30. Agora eu pego o todo. Quanto é que é o todo da matemática? 70. Então, 70 é tudo isso daqui. 30 com mais 20 dá 50, 60. Aqui tem que ser 10 para dar os 70. Português é tudo isso aqui. Então, 30, 40, 50. Ó, 30, 40, 50. Então, aqui também tem que ser 10 para dar 60. 20, 30, 40 para dar 50, 10. Pronto. Agora, se a pergunta fosse qual é o total de pessoas entrevistadas, eu somaria todos os números. Só aqui tem 70, 80, 90, então foram entrevistadas 100 pessoas. Aqui estão as 100 pessoas.
que eu estou usando aqui, gente? O que a gente chama de diagrama de Venn. Notem que agora há pouco eu estava usando os diagramas lógicos. Não estava fazendo cálculo nenhum. E aqui eu estou fazendo cálculo. Então aqui é diagrama de Venn, lá é diagramas lógicos. Mas essa parte aqui é bem importante. Isso que eu coloquei no quadro, gente, eles podem perguntar de N maneiras. Eles poderiam perguntar assim, qual é o total de pessoas que gostam de pelo menos uma matéria? Quem é que gosta de pelo menos uma matéria? 10 gostam de matemática, só matemática, 10 só português e 10 só informática. Então, qual é o total de pessoas que gostam só de uma única matéria? Gostam de uma única matéria? 10 mais 10 mais 10, que deu 30. A partir daí, eles podem misturar isso aí com porcentagem. Então, vou apagar esses dois exemplos e vou deixar aquele meu último lá no cantinho. Aí, gente, eles podem nos perguntar envolvendo a parte de porcentagem. Com certeza isso vai aparecer na prova de vocês. Então, olha só, sobre porcentagem, a gente tem o seguinte, se eu escrevo, por exemplo, vamos colocar aqui, 23%. O que é 23%? É 23 dividido por 100, para tirar o símbolo percentual. 23 dividido por 100, fazendo a divisão, a vírgula está aqui, ela anda 2 casas para a esquerda por causa da quantidade desses 2 zeros. Se fosse dividido por 10, a vírgula andaria uma única casa para a esquerda. Como é por 100, ela andou 2. Isso aqui está na forma percentual, fracionária e unitária. Percentual, fracionária e unitária. É muito comum, quando a gente está trabalhando com porcentagem, a gente quer saber assim, quanto que vale, vamos botar aqui, quanto que vale 24% de 500. Esse D na matemática representa vezes, tá, gente? Representa vezes. Representa aí uma multiplicação. Tá? O vezes aqui representa uma multiplicação. Então, eu não preciso montar uma regra de 3. O D na matemática é vezes. Mas como é que eu resolvo isso? Eu vou fazer assim, 24% de 500. Aí eu posso tirar o símbolo percentual escrevendo 24 por 100 vezes 500. Quando a gente multiplica uma fração, aqui também não deixa de ser uma fração, mas está sendo dividido por 1. Tu multiplica o que está em cima pelo que está em cima, o que está embaixo pelo que está embaixo. Isso na multiplicação. Mas quando der para eu simplificar, a gente simplifica. E aí eu vou fazer 24 vezes 5. Aí eu vou lá no cantinho e faço, 24 vezes 5. 5 vezes 4 dá 20. 5 vezes 2, 10. Dá 12. Então isso aqui vai dar quanto? 120. Outro exemplo. Quanto que vale 70% de 300? Então vai ser 70 por 100 vezes 300. Multiplico o que está em cima pelo que está em cima, o que está embaixo pelo que está embaixo. Mas se der para simplificar, eu simplifico, gente, para ganhar tempo. Então 70, cortei os 2 zerinhos daqui com os 2 zerinhos daqui. 70 vezes 3, 210. Ok? Então isso aqui eu estou trabalhando com porcentagem, eu vou multiplicar. Por exemplo, naquele exemplo ali que eu inventei, gente, eles poderiam perguntar o seguinte: qual o percentual de pessoas
Qual o percentual? Eu devo botar assim, né? Como isso aí, como se fosse, só vou trocar o nome pessoas por aluno. Então eu vou botar assim, qual o percentual de alunos que gostam de apenas uma única matéria. Certo, gente? Então, qual o percentual de alunos que gostam de apenas uma única matéria? Qual o percentual de alunos que gostam de apenas uma única matéria? Então, vamos lá. Qual é o total de pessoas que gostam apenas de uma única matéria? Então, já dá para ver que matemática são só 10 pessoas que gostam só de matemática, 10 que gostam só de português e 10 que gostam só de informática. Mas eu quero saber o percentual. Então, tu sempre vai fazer assim, ó. Tu vai fazer a parte dividido pelo todo. A parte dividido pelo todo. Uma parte dividido pelo todo. Qual é a parte que eu tenho aqui? 30. 30 são pessoas que gostam apenas de uma única matéria. E é 30 sobre 100. E aí, gente, o cálculo vai ser sempre dessa forma. Tu pega uma parte e divide pelo todo. Porém, esse resultado, essa fração, eu quero a resposta em porcentagem. Lembrando aqui, ó, quando eu escrevi 23%, eu botei 23 por 100. Fiz a divisão, deu 0,23. Como eu quero a resposta em porcentagem, então eu devo multiplicar sempre essa fração por 100 para que eu tenha a resposta em porcentagem. Meu cálculo aqui ficou fácil, ó, porque corto 100 com 100, então isso aqui vai dar quanto? 30%. Então, uma parte dividido pelo todo, aí eu vou ter aquele percentual que vale 30%. Posso fazer isso resolvendo também por uma regra de 3? Também. É o mesmo resultado, gente. Eu poderia dizer assim, qual é o total de pessoas? 100 pessoas, 100 alunos dessa turma que vale 100%. Mas eu quero saber, 30 alunos dessa turma vale quantos por cento? Ó, deu uma regra de 3. Isso nós vamos fazer em questões aí que caíram nessa banca relacionado à regra de 3. Mas isso é muito comum, gente, na matemática, a pergunta do que é uma parte do todo. Então eu vou dividir sempre o 30, nesse caso, 30 dividido por 100. Imagina agora, esquecendo daquele exemplo, uma situação como essa. Eu digo para vocês o seguinte, olha só, eu comprei um livro que custa R$ 75, tá? Esse aqui é o preço do livro. Mas vamos supor que nesse preço do livro eu ganhei um desconto de R$15. Esse foi o desconto. Aí eu quero saber qual o percentual que eu ganhei de desconto. Então, de novo, gente, eu quero saber o que essa parte é do todo. O que o 15 é do 75. Se eu simplificar essa fração, o que significa simplificar? É a gente ir dividindo o mesmo número em cima e embaixo. Olha só, eu poderia já simplificar direto isso aqui. Eu poderia fazer 15 dividido por 15, que dá 1, 75 por 15 dá 5. Ah, mas na hora eu não me dei conta. Vamos simplificar. 15 dá para dividir por 3, que dá 5. 75 por 3 dá 25. Agora eu divido mais uma vez por 5. 5 por 5 dá 1. 25 por 5 dá 5. Deu 1/5. Se eu faço essa divisão,
eu vou encontrar 0,2. Ah, mas eu quero a resposta em porcentagem. Então, eu pego 0,2 e multiplico por 100, como eu fiz aqui em cima. Aí a resposta vai dar 20% que eu ganhei de desconto. Muitos podem estar pensando assim, tá, Bart, mas eu preciso dividir o 1 por 5? Já não posso pegar essa fração e multiplicar por 100, como eu fiz aqui em cima? Posso, porque aí eu multiplico o que está em cima pelo que está em cima, o que está embaixo pelo que está embaixo. Mas se der para simplificar, eu simplifico. 100 dividido por 5, isso aqui dá o quê? 100 dividido por 5 vai dar 20%. Tá certo? Ó, 100 dividido por 5 dá 20 e está em percentual porque eu multipliquei por 100. Então é muito comum a gente ter que fazer esse cálculo. A parte dividido pelo todo. A parte dividido pelo todo. Tá? Vamos adiante aqui no nosso nivelamento, nessa nossa primeira aula. Nos cursos de resolução de questões, gente, até de outras bancas, eu procuro fazer isso, sempre na primeira aula, fazer então esse nivelamento, fazer um resumo digamos assim, do que é mais comum que vai aparecer aí nas questões, tanto de lógica quanto dessa parte da matemática que eu estou colocando aqui, que seria essa parte aqui da matemática básica, certo? Depois a gente tem mais coisa aí da matemática, mas como eu falei, não vai dar tempo de falar tudo nessa aula. Então depois a gente vai trabalhando em cima das questões, mas pelo menos a gente tem esse embasamento, mesmo sendo um curso apenas de resolução de questões. Bom, gente, então não esqueçam que o D na matemática representa sempre vezes. Importante, quando a gente vai fazer cálculo, por exemplo assim, ó, 1/2 mais 1/3, eu quero somar essas duas frações. Somar, gente, é diferente de multiplicar. Então agora a gente tem que fazer uma coisa que se chama tirar o mínimo múltiplo comum. Ah, eu não lembro mais como é que se tira o mínimo múltiplo comum. Até vou botar aqui, ó, menos 1/6. O que vai dar essa soma menos aquela outra fração? Então a gente tira o mínimo múltiplo comum. Aí tu coloca os numerozinhos um do lado do outro e tu faz isso aqui na matemática que se chama de decomposição. Então tu vai dividindo, ó. Os números que vão aparecer aqui, gente, são sempre primos. O que significa números primos? Existe um conjunto chamado conjunto dos números naturais. São esses números aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui são chamados de naturais, ok? E esses naturais aqui, esses números aqui, a gente pega assim, ó. O que é primo? Lembra que quando fala de primos e compostos, já vou dizer a diferença, tu esquece do 0 e do 1. É sempre do 2 em diante. Ah, mas quando ele falar primos e compostos, é sempre desse conjunto, que são aqueles primeiros números que nós aprendemos a contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Por exemplo, se tu pegar o número 4, vou botar D de divisor, 4 desses números que estão aqui dentro, chamados naturais, o 4 tu consegue dividir por quanto para que o resultado dessa divisão também tem que estar aqui dentro, não pode estar fora desse conjunto. Então 4 a gente consegue dividir por 1, por 2 e pelo próprio 4. Se eu pegar quem são os divisores do 12, 12 eu consigo dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e pelo próprio 12. Quando eu pego divisores do número 2, 2 eu só consigo dividir por 1 e por 2. Porque 2 por 1 vai dar 2, o resultado vai estar aqui dentro.
2 por 2 dá 1. O resultado vai estar aqui dentro. Quem são os divisores do 5? 1 e 5. Quem são os divisores do 7? 1 e o 7. Claro que tu pode pegar o número 7 e dividir por quem tu quiser, mas grava que a definição de primos e compostos, elas saem desse conjunto chamado de naturais. Então, é como se nós só soubéssemos esses números aqui. Quando a gente fala de primos e compostos, esqueçam do 0 e do 1. Se perguntarem para a gente, 0 é primo ou é composto? Não é nem primo nem composto. 1 é primo ou é composto? Não é nem primo nem composto. Então é sempre do 2 em diante. Tá, mas o que é primo e o que é composto? Todo número que só tem 2 divisores, que a gente sempre diz ele mesmo e o 1, esse número aqui é chamado de primo. Então, esse aqui também será um número primo. E esse de baixo também será um número primo. E para ele ser composto, ele tem que ter mais de 2 divisores. Então, esse aqui é composto. Por que eu estou falando isso, gente? Quando a gente vai tirar o mínimo múltiplo comum, a gente sempre tira dessa maneira aqui. E tu vai fazendo a decomposição em números primos. Então, pensa que aqui só vai aparecer primos. Então, quem são os primeiros números primos? A gente tem, ó, 0 e 1, não é nem primo nem composto. Agora, falando só de primos, tu tem o 2, o 3, o 5, o 7. Quem falou em 9, pensou em 9, 9 não é primo, porque 9 dá para dividir por 1, por 13 e por 9. Para ser primo, tu só pode ter 2 divisores. Então, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim sucessivamente. Então, quando tu for tirar o mínimo múltiplo comum, lembra que só podem aparecer aqui os famosos números primos. Quem é o primeiro número primo que a gente tem? 2. Eu só vou escrever aqui se um desses números, ou todos, derem para dividir por 2. 2 por 2 dá 1. 3 por 2 não dá. Aí tu escreve o 3. 6 por 2, 3. Agora, quem é o próximo número primo, já que não dá mais para dividir por 2? O 3. E aqui tem que chegar tudo em 1, 1. Agora tu multiplica 3 vezes 2, 6. Então, o nosso mínimo múltiplo comum aqui deu 6. Tu tem que ir fazendo esse cálculo até deixar tudo 1, 1, 1. Beleza? Agora tu faz assim. 6 dividido por 2 dá 3. O resultado multiplica lá em cima. 6 por 3 dá 2. O resultado multiplica lá em cima. 6 por 6 dá 1. O resultado multiplica lá em cima. 3 mais 2, 5, menos 1 vai dar 4 sextos, que eu posso simplificar escrevendo 2 terços. Então, é assim que nós vamos somar ou subtrair frações. Tá bom, gente? Outra coisa importante, na multiplicação. Então, eu tenho lá uma multiplicação como essa. Vamos colocar aqui 8 dividido por 16 vezes 7 dividido por 15 vezes 6 dividido por 14. Na hora de multiplicar, agora há pouco eu fiz uma, que eu estava falando do D, e o D na matemática representa multiplicar. Quando agora eu tenho essa multiplicação, o que a gente vai fazer? Tu vai multiplicar tudo que está em cima pelo que está em cima e tudo que está embaixo pelo que está embaixo, ok? Se der para simplificar, a gente simplifica. E nesse meu exemplo, vale a pena nós simplificarmos. Olha só, 8 por 8 dá 1, 16 por 8 dá 2. Agora, 7 por 7 dá 1, 14 por 7 dá 2. O que sobrou? 6 aqui em cima e aqui embaixo. O 2, o 15 e o 2. Dá para simplificar mais um pouquinho? Dá. 6 por 2 dá 3.
aí embaixo ficou 15 vezes 2. Dá para simplificar mais um pouco? 3 por 3 dá 1, 15 por 3 dá 5. O que sobrou? 1 sobre 10. Então, notem que essa multiplicação deu essa fração. E 1 dividido por 10, lembra, a vírgula está aqui. Todas as divisões feitas por 10, por 100, por 1000, se é por 10, vai andar uma casa para a esquerda. Se fosse 100, andaria 2. Se fosse 1000, andaria 3 e assim sucessivamente. Então, notem que na hora de somar ou subtrair, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. Agora, na multiplicação, não. Outra coisa importante. Eu estou fazendo essa divisão. 8 dividido por 7, ok? Dividido por, vamos colocar aqui, 2 sobre 21. Como é que eu faço essa divisão dessa fração por essa outra fração? Então, tu vai sempre manter a primeira fração, tu copia da forma que aparece ali, multiplicado, gente, pelo inverso. Então, vai ser vezes 21 sobre 2. Aí, fazendo essa conta, tu vai multiplicar o que está em cima pelo que está em cima, o que está embaixo pelo que está embaixo. 8 por 2, 4. 21 por 7, 3. Então, deu 4/3 esse meu cálculo. Isso aqui a gente vai usar bastante aí nas nossas na resolução dessas questões aí da banca FEPESE. Ok, gente? Outra coisa importante. Falei um pouquinho de porcentagem, falei agora de frações, e agora outra coisa que eu vou falar aqui é uma parte chamada de probabilidade. Probabilidade. O que é uma probabilidade? Probabilidade, gente, é o que a gente chama de quero dividido pelo que eu tenho. É a chance de alguma coisa acontecer. Então, eu vou dar um exemplo. Imagina dentro de uma urna escura, há bolas, e essas bolas estão numeradas com os divisores do número 60. Então, quem são os divisores do número 60? Então, 60 dá para dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. O que mais? Por 10, por 12, por 15, por 20, por 30 e por 60. Se eu contar aqui, ó, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, digamos que dentro dessa urna, eu tenho todos os divisores do número 60, tá? Um exemplo aí. Um exemplo que eu pensei agora. Achei os divisores que são esses números, os divisores do número 60. 60 dá para dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Lembra que essas divisões têm que ser sempre valores exatos. Tá? Não poderia fazer uma divisão, 60 dividido por 500. Não, quando a gente fala em divisores, essa divisão ela tem que ser exata. Ou seja, o resto tem que dar 0. Ok? Então, esses são os divisores. Aí, se a pergunta fosse assim, uma pessoa coloca a mão dentro dessa urna e lá dentro dessa urna eu tenho bolas numeradas com os divisores do número 60. Então, quantas bolas eu tenho dentro da urna? 12. Tá? É P de probabilidade, a chance de alguma coisa acontecer. Então, eu tenho 12. Qual é a chance de eu pegar um número que seja primo? Então, primo, tu tem o 2, tu tem o 3 e tu tem o 5. Então, seria uma chance de 3 sobre 12, que simplificando vai dar 3 por 3 dá 1, 12 por 3 dá 4.
dá 4. Às vezes eles podem perguntar em porcentagem. Então lembra que tu vai pegar essa fração e multiplicar por 100 para ter a resposta em porcentagem. 100 dividido por 4, 25% de chance de acontecer. Ou seja, o que é uma probabilidade? É o quero dividido pelo que eu tenho. O tenho, lembra, é tudo, é o todo, é o total. E o quero é o que eu quero que aconteça, a chance de acontecer tal situação. Imagina, gente, se tu pegar vou chamar de A, tá? Tu pega um dadinho, aquele dadinho lá de 6 faces, que é aquele cubinho, certo? Tu pega esse dadinho aqui, esse cubinho. Vamos supor, claro, que tu vai ter os números no dadinho aqui, né? 2, 3, enfim, 4. Aí qual é a chance de eu pegar esse dadinho, lançar esse dadinho, e qual é a chance da pontuação ser maior que 4? Quando tu lança um dado, pode cair a face 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Concordam? Então, probabilidade é o quero dividido pelo que eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho 6 chances. E eu quero que a pontuação seja maior que 4. Para ser maior que 4, eu tenho 2 chances de um total de 6. Se eu simplificar, vai dar 1/3. A resposta pode estar assim. Mas como daqui a pouco ele quer em porcentagem, lembra que tu vai pegar esse 1/3 e vai multiplicar por 100. Como eu falei anteriormente, 100 dividido por 3, então vai dar esse número que a gente chama de dízima, esse número que vai para o infinito aí, tá certo? Então isso aqui é só para a gente lembrar e ter uma noção do que é uma probabilidade, como é que se trabalha ali somando frações, multiplicando frações e dividindo uma fração por outra. Claro que agora, a partir então, gente, da próxima aula, aí nós iremos trabalhar em cima das questões. Essa aula foi então um resumão para a gente não ir assim direto na questão, e com esse resumo então vai dar uma clareada melhor aí quando a gente trabalhar em cima das questões. Lembrando que eu não falei nessa aula dos conteúdos que estão aí no edital, eu vou falar em cima das questões. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Bons estudos, pensamento positivo que vai dar tudo certo. Vamos trabalhar aí com essas questões da FEPESE para que no dia da prova tu vai lá e arrebenta nessa prova, que tu faça uma boa pontuação e quem sabe não é impossível gabaritar a parte aí do raciocínio lógico. Tá bom, gente? Até a próxima.